Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 8, Atos 8. Atos, capítulo 8. Não à toa nós estamos fazendo o nosso devocional, a leitura desses livros, livro de Atos. Continuamos aí firmes. Vou nem perguntar quem está lendo, mas eu creio. Eu creio. O pastor sempre decide crer. Mas leia a sua Bíblia, né? Leia aquilo que Deus quer falar com você, amém? O livro de Atos é um livro muito especial, muito importante, porque é o livro que fala do início da igreja, como a igreja começou, quando e como. Quando os apóstolos, mesmo depois de Jesus tendo partido, iniciaram o que nós chamamos hoje de igreja. Mas naquele tempo a igreja não tinha sido estabelecida, e eles estavam começando essa jornada. Por isso nós queremos falar sobre aquilo que mais importa, que é o caminho. Diga assim, vamos falar animado, né? Fala assim, o caminho. Porque é assim que o Evangelho foi chamado, assim que ele surgiu. Existiam tantas religiões, eram tantas, que quando surgiu aparentemente mais uma, eles entenderam que existia e precisava existir uma diferença de todas as outras. Porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que leva à vida. É esse Jesus que cremos, é esse Jesus que servimos. E aqui, especialmente nesse tempo, foi quando a igreja começou a ser dispersa. Por quê? Porque eles começaram a confrontar a religião da época dos seus compatriotas, que era o judaísmo. E era algo bem diferente. Porque o judaísmo, apesar de ter sido dado por Deus, para os judeus, era um conjunto de leis e regras. E era tudo claro, olha, não faça isso, você terá essa consequência. Mas então Jesus vem e apresenta o Evangelho de graça, literalmente. Porque você poderia receber a entrada para esse reino dos céus, para esse reino eterno, crendo no Filho de Deus, através da graça do seu Evangelho. Porque através da sua morte, nós tivemos abertura. É interessante, porque eles estavam falando isso lembrei agora no Elo de Homens na quinta-feira. Às vezes a gente se esquece por que a gente pertence ao Evangelho. Às vezes a gente se esquece qual é a base da nossa fé. E essa base é Jesus. E o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um rótulo. O Evangelho não é um título. O Evangelho é um caminho a ser trilhado. E aqui os discípulos estavam começando a trilhar o caminho. Era esse o início de tudo. E eles começavam a enfrentar muitas dificuldades, porque eles estavam sendo resistidos. Eu vou falar uma coisa para você, eu quero que você creia e entenda isso. Tudo aquilo que é novo vai ser resistido. Tudo aquilo que é novo vai enfrentar dificuldades. Se você conversar com pessoas que criaram grandes coisas, iniciaram grandes jornadas, mudaram o mundo, mudaram coisas no mundo, hoje você apenas vê a história daquela pessoa e pensa, mas que coisa tremenda, mas que coisa grandiosa, coisa extraordinária. Mas quando você vai olhar o início de tudo, houveram lutas tremendas e uma resistência natural das pessoas. Porque tudo que é novo significa a gente deixar o velho. Tudo que é novo significa que a gente tem que abrir mão de coisas que a gente já entendia, que a gente já vivia, que a gente já fazia, para passar a fazer diferente. E os judeus não queriam. Os judeus rejeitaram Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus porque ele não veio como ele deveria vir, ou seja, aquele rei poderoso que não iria libertá-los da escravidão do pecado, mas iria libertá-los da escravidão do Império Romano. E como Jesus não veio fazer isso, eles pensaram, não, esse não é o rei que esperamos, porque nós esperamos por um novo rei poderoso, que vai nos levar à vitória sobre as outras nações. E não era isso que Jesus veio fazer. Jesus veio reinar sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, para um dia nos levar a reinar com Ele na glória.
na vida eterna. Amém? Foi isso que Jesus veio fazer. Mas aí aqui nesse capítulo já tinha acontecido tanta coisa, e aí por causa de tudo que aconteceu, a igreja foi perseguida, e por causa da perseguição da igreja, a igreja se difundiu, se espalhou, deixou de ser estática no único lugar e foi para inúmeros outros lugares. Por isso que eu quero que você entenda algo. Tem horas que a gente está reclamando de coisas difíceis que a gente está vivendo, e vamos ser sinceros, às vezes se não apertar um pouco, a gente continua parado no mesmo lugar, fazendo tudo do mesmo jeito, esperando algo acontecer. E Deus sabe disso. Às vezes não é Ele, mas às vezes Ele permita que isso aconteça. E isso aconteceu para que o Evangelho fosse difundido, para que o Evangelho chegasse a todos os lugares. E graças a isso, um dia chegou até nós. Mas aqui no capítulo 8 tem uma passagem muito interessante que eu quero ler com você, a partir do versículo 9. Atos 8, a partir do 9. A gente não vai ler todos os versículos, mas você pode ler. Você que está meditando já leu isso aí. Se você não estiver atrasado, você já leu. Se você está atrasado, você vai ler. Mas eu te garanto uma coisa, está no seu roteiro. Se você estiver em Atos, você vai chegar nesse lugar. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é um poder divino, conhecido como grande poder. Olha a fama desse homem. Ele era o grande poder, mas ele praticava feitiçaria. E feitiçaria não vem de Deus. Mas aquele homem enganava todos, é isso que dizia, e todos acreditavam que ele era muito poderoso. Só que olha o que acontece. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Esse é o cenário. Quero que você preste atenção aqui. Aquele homem reinava absoluto, ele era o grande poder para aquelas pessoas. Todos o seguiam para onde ele ia. Falavam: meu Deus, que poder tem esse homem. Mas então vem Filipe, o evangelista. Não é o apóstolo Filipe, é o discípulo Filipe, um dos diáconos escolhidos. E ele era conhecido como um evangelista, e ele foi ali, ele evangelizou, e aquelas pessoas creram. O texto diz que elas creram nas boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa: o Evangelho são as boas novas, mas não existe Evangelho sem esse nome, Jesus. Então, para a gente matar a saudade, diga aí: Jesus. Só as mulheres digam. É diferente, né? Só os homens agora digam. Jesus. Olha a diferença. Esse nome é o nome mais lindo que existe. Ele tem que ser sempre repetido, sempre dito, porque tudo que acontece, aconteceu e vai acontecer na nossa vida é por causa desse nome. Se não tiver esse nome, não tem nada de correto. Se não tiver esse nome, não tem nada de bom. Se não tiver esse nome, não tem nada de amável. Se não tiver esse nome, não tem nada de verdadeiro. Mas aquelas pessoas creram nesse evangelho de boas novas. Elas creram no nome de Jesus Cristo. E elas foram batizadas, tanto homens quanto mulheres. Mas preste atenção no 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Sabe por quê? Só existe um que tem poder verdadeiro: Jesus. Esse é o nome sobre todo nome e é o único que tem o verdadeiro poder. Por isso aquele homem, mesmo se dizendo o grande poder, ele creu, foi batizado, começou a seguir, ouvir aquelas maravilhas. Mas é isso que eu quero que você preste atenção. Entenda isso. Em que nós cremos? Como nós cremos? Quando nós cremos? Qual a intensidade daquilo que cremos? Porque aquilo que cremos tem que trazer transformação na nossa vida.
E não basta apenas crer no nome de Jesus. É preciso crer na sua cruz. É preciso crer na sua morte. É preciso crer na sua ressurreição. E é preciso crer na forma de viver que Ele tem comunicado a cada um de nós. Aquele homem diz que creu, inclusive foi batizado, mas preste atenção. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João eram os líderes da igreja naquele tempo. Pedro era o líder e João liderava junto com ele. Eram os primeiros, eram aqueles que eram os mais próximos de Jesus quando Jesus era vivo. E toda vez que acontecia algo diferente, quem era enviado? Pedro e João. Vão testificar se aquilo realmente está acontecendo. E diz que estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo, que é o Deus desse tempo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quem atua nesse tempo, a gente nunca pode se esquecer, é o Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos mostra o que é pecado, Ele que nos lembra do juízo vindouro. É o Deus desse tempo. Porque era necessário que Jesus voltasse para o Pai para que o Espírito viesse. Você leu lá no livro de Atos, no início, estavam todos reunidos em nome de Jesus, esperando que do alto viesse o poder, e desceu sobre eles o Espírito Santo. E eles foram cheios da graça, do conhecimento e do poder de Deus. Só que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós cremos, quando nós nos convertemos, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, amém? Mas existe um processo de ser cheio. A gente precisa se encher do Espírito Santo, até que Ele transborde através de nós. A gente precisa ter sede, a gente precisa ter fome, para que a gente seja saciado por Ele. E aqueles homens tinham aceitado quem Jesus era, mas ainda não tinham experimentado a graça do Espírito. E aí Pedro e João impuseram as suas mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Versículo 17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, aquele mago, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, preste atenção nisso, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Tem alguma coisa muito errada aqui. Muito errada. Sabe por quê? Porque se eu creio, é graça. E se é graça, é de graça. Mas teve alguém que pagou o preço: Jesus. O preço mais alto de todos naquela cruz. Ninguém poderia pagar esse preço, por isso Ele pagou. Mas esse homem, ele creu. Mas em que ele realmente creu? E essa é a minha pergunta para nós essa noite. Em que realmente nós estamos crendo? Porque se nós cremos da maneira correta, nós cremos no Deus correto, isso tem que transformar a nossa vida. Presta atenção, aquele homem creu. A Bíblia diz que ele creu. A Bíblia diz que ele foi batizado com aqueles homens e mulheres. Mas ele não se converteu, porque a conversão é um processo. Nós podemos crer, mas nós precisamos nos converter. Talvez todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. Existe um processo de conversão para nós. Aquele homem parece uma antítese, porque ele creu, ele foi batizado, mas não tinha se convertido. E na verdade, sabe o que ele queria? Ele queria manifestar esse poder por dinheiro. Qualquer semelhança com algumas situações e tempos não é mera coincidência. Isso é desde o início do Evangelho, isso é desde o início do caminho. Imagina isso, aqueles apóstolos cheios do Espírito Santo, orando por aquelas pessoas, o Espírito descendo sobre elas, e ele, ao invés de só chegar lá e falar: ora por mim também, ele chega e fala: olha, quanto que é? Falar com as minhas palavras: quanto que é? Não, eu não quero receber, eu quero que vocês orem por mim para eu ter, que eu quero fazer isso para as pessoas. Mas em outras palavras, eu vou cobrar também. Porque isso é bom demais para ser dado de graça. É isso que aquele homem está dizendo. E olha a resposta dos apóstolos. Pedro respondeu, isso que eu gosto de Pedro:
Pedro tem muito defeito, mas eu gosto de Pedro. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Crer não significa converter. Você pode crer em algo, mas a forma que você crê em algo é que vai levar a uma genuína e verdadeira conversão. Saulo é o exemplo disso. Simão, esse mago, é o exemplo daqueles que até creram, que até simpatizaram, que até gostaram desse caminho, mas não estavam dispostos a ajustar a sua vida para entrar nesse caminho. Porque a Bíblia diz que existe um caminho estreito e uma porta larga. Por qual caminho nós vamos seguir? Todos os dias a Bíblia diz que somos apertados, todos os dias somos incomodados para ir para a porta larga. Mas existe um caminho estreito que precisa ser seguido, porque é lá que Jesus está esperando. Ele é a porta das ovelhas, mas nós precisamos seguir por essa porta. Quanto mais nos afastamos desse estreito caminho, mais corremos o risco de nos perder na amargura e no pecado, como no caso desse mago. Mas entenda uma coisa: Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o seu coração, mas Ele quer que entendamos que não é apenas declarar algo, não é apenas abrir a boca e dizer eu creio em Ti, Jesus. Não é apenas cantar, não é apenas vir aqui todos os domingos. Está chegando cada vez mais um tempo em que nós seremos reconhecidos pelos frutos da nossa vida. Você pode ver inúmeros vídeos na internet, você pode entrar no Instagram, no YouTube, você pode ir em inúmeras igrejas, você pode vir todo domingo. Se essa igreja, não é o nosso caso, tiver programações todos os dias, você pode estar lá todos os dias e mesmo assim não conhecer o Senhor da forma devida. Porque você precisa permitir, assim como eu preciso, cada um de nós, que Ele toque no mais profundo da nossa alma. Eu vou ser sincero com você, às vezes tem que doer. Sabe por quê? Porque às vezes estamos obstinados no nosso próprio caminho. Às vezes estamos obstinados em fazer aquilo que queremos fazer. E às vezes não queremos abrir mão. Porque, vamos ser sinceros, não é fácil seguir a Jesus. Se fosse fácil, todos estariam seguindo. Uma vez aquilo me impactou, eu nunca esqueci. Final de ano, sabe aquelas coisas aleatórias que aparecem, aqueles vídeos, e aí um repórter, final de ano, perguntando para todo mundo qual foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, o que mudou na sua vida, perguntando para todo mundo ali, quase 31 de dezembro. Aí encontraram o senhor na rua e falaram assim: qual foi a melhor decisão que você tomou na sua vida? Ele falou: foi aceitar Jesus. É mesmo? O repórter foi pego de surpresa. Falou: foi. E aí? E aí? Não, foi a melhor coisa da minha vida. E aí, como é que está sendo? Difícil, Alessa? Muito difícil. É mesmo, mulher? Rapaz, aceitar Jesus é difícil, hein? Eu achei que era fácil, mas é muito difícil. Não pode beber, não pode roubar, não pode ser o quê? Ele começou a dizer: pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Ele falou: é muito difícil ser crente. E eu fiquei ouvindo aquilo. Claro, existe uma confusão, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? A Bíblia diz todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é o que eu posso ou não posso fazer, é aquilo que eu decido ou não fazer para agradar ou não meu Senhor. É aquilo que eu deixo de fazer porque eu sei que não o agrada. É aquilo que eu decido fazer porque agrada a Ele. Mas é difícil, porque a nossa carne grita. Rapaz, tu acha que aqueles apóstolos queriam sentar a mão nesse mago? Mas eles falaram: não, vamos orar por você. Olha a chuva. Não é fácil seguir a Jesus. A conversão é algo difícil, porque vai contra a raiz da nossa carne.
vai contra a raiz dos nossos desejos, vai de encontro, às vezes, ao contrário do que a gente quer fazer. Capítulo 9, aqui, vamos avançar um pouquinho. A gente falou sobre Simão, mas agora eu quero falar sobre Saulo. Diz assim, capítulo 9, primeiro versículo: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse-lhe homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Saulo, depois Paulo, mas primeiro Saulo. Saulo era um homem muito inteligente, um homem de uma boa família, um homem de uma boa descendência, tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, mas também era romano, e todas as portas se abriam para ele por causa disso. Só que Saulo servia a seita dos fariseus, ou seja, uma ramificação do judaísmo, que era a denominação, a religião predominante da época. Era o que todo judeu devia ser, é o que todo israelita devia fazer parte do judaísmo. E aí, quando surgiu o caminho, quando surgiu Jesus e seus discípulos, isso mexeu com Paulo, porque ele era zeloso. Só que sabe o que acontece até então? Ele era religioso. Eu quero falar algo para você também essa noite: religião só leva à morte. A simples religião, apenas uma religião, ela não leva à vida. Porque o que Deus quer de nós é que sigamos o caminho, que é Jesus. Ele pode estar inserido em algumas religiões, mas existem várias religiões e Jesus não faz parte. E Saulo era religioso e ele acreditava fielmente que ele estava fazendo a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Para ele acabar com todos os praticantes do caminho. Acabar com todos os seguidores de Jesus. A prova disso é que ele ia até onde falavam para ele: olha, por exemplo, tem um grupo reunido lá na sua casa, são praticantes do caminho. Ele pegava essas autorizações, ele via até aquele lugar e ele arrastava aquelas pessoas para a prisão, para serem torturadas e às vezes até mesmo mortas. Era isso que Saulo fazia. Por que é importante falar isso? Para a gente entender de quem nós estamos falando. Esse mesmo Saulo, hoje é conhecido como o apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte dos capítulos da Bíblia, que escreveu a maior parte das cartas, que escreveu grande parte também desse livro, que através dele o Evangelho chegou em inúmeros lugares e até mesmo nós. Mas até esse momento, ele era Saulo. E é interessante que Saulo e Saul têm a mesma raiz. Então o nome dele tem o mesmo significado, o rei Saul. E aí Saulo, então, diz esse texto, que o que ele queria fazer? Perseguir os discípulos de Jesus e levá-los presos. E é isso que ele está indo fazer. Sabe por quê? Porque a religião sem Deus só leva à morte. A religião sem Deus só leva à confusão. A religião sem Deus só leva para o caminho errado. Deus não está nos chamando, entenda isso, para nós sermos praticantes de uma religião. Mas Deus está nos chamando para sermos parte do caminho a qual Jesus está inserido. Seguir esse caminho até encontrarmos o Pai. E Saulo, então, ele está fazendo isso. E versículo 3 diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então preste atenção nisso. Saulo estava indo buscar esses homens. Deus estava indo prender, levar à força os discípulos de Jesus. Mas então nesse caminho uma luz brilhou do céu e ele caiu por terra, caiu do seu cavalo e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha só que tremendo esse versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Sabe o que é tremendo? Todos eles ouviram essa voz, mas não tinha ninguém. Quer algo mais sobrenatural que isso? Imagina que você está seguindo o teu caminho lá, no teu trabalho, de manhã, no teu trabalho à noite, está seguindo lá, de repente você ouve assim: fulano, tem ninguém. Aí vai ficar complicado, né? Mas aí se você ouve assim: sou eu, Jesus, você, glória a Deus. Não preciso ter medo, porque é Jesus. E sabe o que é mais tremendo? Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer se revelar a cada um de nós. Ele quer que reconheçamos a sua voz. Ele quer nos tirar da religiosidade. Ele quer nos tirar da fase do apenas crer. Mas Ele quer nos levar para uma conversão genuína e verdadeira. E não existe genuína conversão sem a revelação de Jesus. E é isso que tenta ser roubado de nós. É isso que a religião tenta roubar das pessoas. A revelação de quem Jesus é. São dogmas, são preceitos, são dificuldades. Ó, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito, suba desse jeito, corra desse jeito, se joga assim. Não! Ouça Jesus, ouça a voz de Jesus, ouça o que essa voz diz a você. Deixa Ele se revelar cada vez mais a você. Não é quanto você ora, não é quanto você reza, não é quanto você faz tantas coisas. Embora entenda o que eu estou dizendo, o que eu não estou dizendo, você precisa separar tempo para Deus, você precisa estar com Ele, você precisa se relacionar com Ele, você precisa ler a sua palavra. Mas Ele está conosco em todos os momentos. Quando você está indo para o seu trabalho, Ele está com você. Quando você está lá no seu trabalho, Ele já chegou antes de você. Quando você está vindo para a igreja, Ele já está no caminho. Quando você está chorando no seu quarto, Ele está colocando a mão na sua cabeça, dizendo: calma, tem jeito, tem solução. Quando aparece aquela situação quase impossível, mais difícil, que a gente está assim, desesperado, Ele está tentando usar o camarada, dizendo: eu estou com você, porque eu estarei com você até o fim dos séculos. Essa foi a promessa dele. E aí então, todos ouviram aquela voz, mas não viu ninguém. Jesus derrubou aquele que era o maior expoente da religião daquele tempo. Jesus derrubou aquele que era o mais fiel da sua religião. Jesus falou: eu vou fazer uma transformação naquele que é exemplo para inúmeros, e muitos o seguem dessa forma, para que depois possam segui-lo de uma outra forma. Deus quer transformar as nossas vidas, porque as pessoas estão olhando para nós e elas nos seguem nas nossas redes sociais, nas nossas vidas pessoais. Os nossos vizinhos olham para nós. Imagina uma coisa, imagina com todo carinho e respeito aquela rede social que você tinha toda indecente, aquela rede social que você só publicava besteira. O pessoal olhava e falava: eita, de repente, um belo dia, elas abrem a sua rede social, tem lá um monte de versículo, tem lá uns louvores passando, tem lá cenas de você na igreja, eles falam: opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui, algo mudou na vida dessa pessoa. Ou talvez você não queira expor a sua vida, não tem nada disso, mas simplesmente saiu aquela imoralidade, saíram aquelas besteiras, mudou o ritmo da sua vida. Porque é isso que o Evangelho faz por nós. O Evangelho é transformação de vida. Não é apenas um caminho para a gente ficar estático, parado, esperando alguém vir ao nosso encontro. É o contrário. O Evangelho é um caminho que a gente segue caminhando até encontrar com Ele. E quando nós nos encontramos com Ele, a nossa vida muda. E entenda uma coisa, não estou prometendo para você, até porque eu não prometo nada, que vai ser tudo fácil, que vai ser tudo leve, você vai alcançar todos os seus sonhos, seus desejos. Toda sinceridade, não é Deus que promete isso.
Mas Ele promete que estaria conosco em todos os momentos, em todas as situações, e que Ele nos daria a vitória. Porque Ele venceu o mundo, amém? Quero terminar aqui com o Salmo, não quero me estender tanto na vida dele, mas isso aqui é importante. A partir do versículo 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Estava cego. Outra coisa sobrenatural. Primeiro uma voz que todo mundo ouve, mas ninguém vê ninguém. E aí ele cai, e quando ele levanta, está cego. Sabe por quê? Uma vez eu fiquei perguntando, Deus, por que ele teve que ficar cego? Sabe por que às vezes a gente tem que ficar cego em algumas áreas da nossa vida? Porque às vezes a gente está enxergando que não devia. Porque às vezes a gente está vendo que não devia ver. Porque às vezes a gente tem uma única visão deturpada, errada, distorcida. E o processo de fazer algo novo tem que começar do zero. Não teria como ele dar simplesmente uma nova visão a Saulo, sem antes ele ficar cego. Porque quem está cego não vê nada. E quando você não está vendo nada, quando vem a luz, você se alegra por aquilo que você passou a ver. E sabe por quê? Porque Saulo era independente. Saulo era prepotente. Saulo era arrogante. Era assim que Saulo era. Porque é assim que ele foi criado. Só que sabe o que passa a acontecer? Primeira transformação na vida de Saulo. Ele precisa depender de alguém. Ele dava ordem, as pessoas cumpriam. E agora alguém está dizendo para ele o que ele tem que fazer. Porque ele não enxerga nada. Ele ficou totalmente dependente de alguém colocar ele na direção e no caminho. Diga comigo, caminho. Que é isso que Deus quer para nós. Caminho correto. E aí, diz aqui, olha, e não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Ele teve que ser guiado. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu nem bebeu. Quantos dias? 3 dias. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. 3º dia é o dia da ressurreição. Paulo, ao 3º dia, ressurgiu, ressuscitou como um novo homem. Mas precisava haver um processo. Olha só. Então diz que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus começa a continuar a trabalhar no sobrenatural, que o natural não servia nesse momento. Saulo está daquele jeito, sem comer, um jejum forçado, sem enxergar, mas ele está orando. O homem que perseguia os que oravam está orando. E nessa oração Deus dá a ele uma visão, mostrando que vai acontecer. Só que olha só que legal aqui. E aí respondeu Ananias: Senhor, essa mostra a nossa humanidade, tá? Esse aqui somos nós, junto com Ananias aqui. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Em outras palavras, vamos ser sinceros, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor está pedindo, com essa minha única vidinha que eu tenho, para encontrar esse homem que quer matar todo mundo, quer prender todo mundo para orar por ele. O Senhor não me ama, não? Sou teu discípulo, Senhor. Eu amo o Senhor, por que o Senhor quer fazer isso comigo? Sabe por quê? Porque existe um outro princípio. Para seguir a Cristo tem que ter coragem. Para seguir a Cristo não dá para ficar preso pelo medo. Porque em determinados momentos da nossa vida, a nossa humanidade vai se manifestar. Assim como Ananias, sabe o que é? Ele está com medo. Falou: Senhor, mas eu tenho ouvido que esse homem é terrível, o que eu vou fazer lá? O que eu vou lá orar por ele? É tipo Jonas, sabe? Escolhe outro, Senhor. Ele é humano. E quem é humano tem medo, amém? Quem tem medo aí? Eu tenho medo. Se você não tem, glória a Deus pela sua vida, mas nunca perca o medo.
Você não pode ficar apavorado, você não pode ter fobia, mas medo você tem que ter. Porque medo faz parte da nossa vida. Nós podemos ter medo, mas nós não podemos deixar o medo nos dominar. Nós temos que exalar a coragem do Senhor na nossa vida. Porque o Evangelho é um caminho de coragem. E aí Ananias faz essa queixa, né? Ele fala, entre outras palavras, Senhor, se der, me tira dessa, envia outro. Mas aí o Senhor disse a Ananias, vá. Ele não discutiu. Vou te falar, quando Deus falar com esse nível de autoridade com você, apenas obedeça. Quando Ele dá a opção, amém, mas quando Ele não dá, só obedece. Se Ele falou vai, vai. Se Ele falou fica, fica. Se Ele falou dá, dá. Se Ele falou entregue, entregue. Obedeça a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você não ouve a voz do Senhor, você colhe as consequências. Esses dias Deus falou algo tremendo, poderoso comigo, que eu já tinha esquecido, ele já tinha falado muito tempo isso comigo. Deus me lembrou de algo muito poderoso e importante. Deus falou comigo o seguinte, olha, eu conto com você, mas eu não preciso de você. Deus conta conosco, mas Ele não precisa da gente. Deus quer que nós façamos aquilo que Ele falou para a gente fazer, mas se nós não fizermos, Ele vai fazer acontecer do mesmo jeito. Ele conta com a gente, porque aquilo que a gente faz por Ele, para Ele, tem recompensa e gera algo novo na nossa vida e na vida dos outros. Talvez você nem imagine aquilo que a sua vida gera na vida de outras pessoas. Talvez você pense, não, mas eu nunca ganhei ninguém para Cristo. Talvez você não saiba que já ganhou muitas pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não estou fazendo nada demais. Você está permanecendo, prevalecendo e se mantendo firme e fiel, mesmo quando todos estão dizendo, não vá, não fique, não permaneça. Isso traz recompensa. Amém? Rapaz, que ninguém creu. Esse amém xoxo, né? Dá um amém de crente aí. Amém. Isso aí, gente. Glória a Deus. Aleluia. Tem que ser crente animado. Diz assim, olha. Vá. Este homem, preste atenção nisso, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Triste ou não, a parte 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe por quê? Ele fez muito sofrer. Olha, tem coisa na matemática de Deus que não é difícil de entender. Saulo fez muito sofrer pela religião, pela obstinação do seu coração, por um entendimento errado de quem era Deus. Quando no capítulo 6, se não me engano, Estevão, o primeiro discípulo que foi martirizado, ou seja, morreu pelo nome de Cristo, morreu, ele foi morto, apedrejado. Estevão estava lá dizendo, Senhor, assim, seguindo o exemplo de Cristo, falando, não impute sobre eles esse pecado. Saulo estava lá, vendo aquilo e achando bom, consentindo, e jogaram as roupas dele aos pés de Saulo, porque Saulo achava que todo inimigo, toda pessoa que era contra o judaísmo, contra o farisaísmo, era o inimigo de Deus. Então Deus está dizendo, olha, ele fez muita gente sofrer, mas agora ele vai sofrer por minha causa. Ele vai ver a diferença, porque eu tenho isso para ele. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as suas mãos sobre Saulo e disse, olha só a profecia aí, ó. A gente precisa profetizar, gente. Às vezes a gente está diante de algumas situações, a gente precisa declarar aquilo que Deus fala sobre aquela situação. Não aquilo que eu acredito humanamente, mas aquilo que eu acredito em Deus. Ananias já chega quebrando o gelo e fala, irmão Saulo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Olha só que algo tremendo. Aquele homem teve um encontro definitivo com Cristo.
Não foi apenas crer no nome, mas foi viver algo verdadeiro e poderoso com Jesus. Eu não sei se você apenas crê no nome ou se você já viveu algo poderoso e verdadeiro com Jesus. Mas esse chamado é para todos nós. Isso é para cada um de nós. Não é apenas crer no nome, mas é viver uma experiência real e verdadeira, definitiva, que mude a nossa vida. Tinha até uma brincadeira no passado. Caiu do cavalo e virou Paulo. Ele sempre foi Paulo, porque ele sempre teve dupla cidadania, e esses dois nomes, não foi Deus que mudou o nome dele. Mas a caminhada como Paulo muda uma fase da vida dele. Porque agora ele vai lidar com aqueles que não são judeus e fazer que esse evangelho seja conhecido a todos. Quero ler só mais um versículo com você. Diz que Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Presta atenção nisso. Aquele que perseguia aqueles que creiam nisso, agora começa a declarar: Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir Jerusalém todos aqueles que invocavam esse nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? 22, para a gente terminar. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos ficar de pé, por favor? A vida de Saulo demonstrava para todos que Jesus era o Cristo. A minha vida e a sua precisa demonstrar para todos que Jesus é o Cristo. E para isso precisa haver transformação. Mas quem pode nos transformar? O homem não pode transformar a si mesmo. Somente o Espírito Santo, que atua dentro de nós, é que pode nos transformar. Sabe aquela reforma que coloca os tapumes? Você vai construir algo novo, aí você coloca os tapumes, aí você só vê aqueles tapumes. Aí de repente começam a cavar, começam a trabalhar naquele terreno, começa a cavar e colocar alicerce, e ninguém está vendo o que está acontecendo. Só sabe que o lugar está em obras. É como nós. Mas um belo dia aparece. As estruturas aparecem, aquela bela construção começa a aparecer. É assim na nossa vida. Ninguém está vendo que o Senhor está trabalhando no nosso interior. Mas quando a obra está começando a aparecer, todos começam a ver. Porque o Senhor nos chamou para ser a sua habitação nessa terra. Nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. Por isso esse é o nome dessa igreja. Eu sou a casa, você é a casa, nós somos a habitação de Deus, amém? E Ele escolheu se revelar a nós. Ele quer morar em nós. Bem, feche teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero declarar que todos nós podemos e devemos ter a nossa vida transformada. Mas acima de tudo, nós precisamos experimentar algo real e verdadeiro com o Senhor. Talvez para alguns tem que ser como foi com Paulo, tem que ser radical, tem que ser uma transformação imediata, para outros é gradativo. Deus sabe a forma de alcançar cada um de nós. Mas acima de tudo, tem que haver a revelação de Jesus. Paulo caiu daquele cavalo com uma revelação de Jesus. Saulo se levantou cego, mas com uma revelação de Jesus. Oraram por ele, para que ele abrisse os seus olhos com uma revelação de Jesus. Jesus se revelou tão profundamente a ele, que ele saiu dali para revelar Jesus aos outros. E é isso que tem que acontecer conosco, e através de nós. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu quero clamar por cada um de nós, para que nós tenhamos ainda mais uma revelação mais profunda e mais tremenda de quem o Senhor é. Pai, faz da forma que o Senhor quiser, faz da forma que o Senhor entende, mas se revela a nós. Deus, se for necessário, começa de novo.
Nós precisamos ser transformados dia em dia, como diz a tua palavra. Mas, Senhor, só o Senhor sabe como lidar conosco. Só o Senhor sabe as áreas que precisam ser tocadas, mexidas. Só o Senhor sabe aquilo que precisa passar. Talvez a não enxergarmos mais para podermos enxergar aquilo que é correto. Mas independente da forma que for, da experiência que for, nós queremos declarar essa noite, nós queremos mergulhar nas tuas águas. E nós queremos experimentar uma revelação mais profunda de quem tu és. Move as águas na nossa vida, move as águas nesse lugar, move as águas na nossa casa. Oh Deus, move as águas na nossa vida. Nos faz ter sede da tua presença. Nos faz querer beber das tuas águas, pois o Senhor é a fonte das águas vivas. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Se antes te perseguíamos assim como Saulo, talvez possamos estar sendo perseguidos por tua causa. Mas a tua palavra diz: bem-aventurados sois, quando por causa do meu nome forem perseguidos. Mas que possamos nos lembrar que em todas as nossas lutas e provações, o Senhor estará conosco. Oh Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela revelação da tua presença. Obrigado pelo poder do teu nome. Obrigado por esse caminho proposto que temos trilhado e vamos segui-lo até nos encontrarmos com aquele que nos aguarda, que é o nosso Pai Celestial. Mas que o teu Espírito tenha total acesso a nós nesse tempo. Ele seja o Deus da nossa vida. O Espírito Santo seja derramado e ativo sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia.